Vamos voltar, pessoal? Chama aí os conselheiros que estão aqui fora. Bora, você é o cara mais importante agora. Chama. Luciano. Continua. Vamos lá, conselheiro Bernardo. Então, retomando aqui a nossa plenária, o pessoal que está online, tá? Estamos retomando. Eu vou passar a palavra aqui ao conselheiro Bernardo Emílio, para ele iniciar o relato que ele tinha iniciado, mas vamos começar do zero. Isso. Protocolo 48.86040-2026, Comissão de Renovação do Texto. Com a palavra, o conselheiro. Boa noite a todos. Então, eu começo dizendo que, antes do meu relato, eu gostaria de fazer uma saudação, uma homenagem a esta comissão, da qual eu fui o coordenador. Muito me orgulhou ver o trabalho de todos, da conselheira Juliana, do conselheiro Auricélio, que aqui está, do conselheiro Silvio, que eu acho que está online, do conselheiro Jardel, que senta ao meu lado, do conselheiro Edilson, que não apareceu muito, mas também estava lá, do nosso assessor técnico André, do nosso assessor e secretário da Câmara Sérgio, tá? E doutor Murilo, que quando foi preciso foi chamado. Foi realmente um trabalho em que eu acho que foi muito, foi muito bem feito. Alguém disse dentro da comissão que o trabalho estava perfeito. Eu disse, não, perfeito a gente não chega nunca, mas era o melhor que podia ser feito. E foi feito estritamente conforme as legislações da Comissão de Renovação do Texto, tá? Então, vamos olhar, rapidamente historiando. Essa comissão tem 2 papéis. O primeiro papel já foi cumprido nas etapas anteriores, que é a parte de análise das instituições de ensino e entidades de classe que estão aptas a participar da composição deste plenário, das câmaras e desse plenário, né? Nós já vencemos essa etapa. Inclusive, na última reunião, a gente deliberou sobre a questão de uma das entidades de classe. E aí, o trabalho seguinte, que foi feito nesse último mês, diz respeito a como será este plenário para o ano de 2027. Lembrando que o nome terço não é à toa, acho que todos vocês sabem. A cada ano, 1/3 deste plenário e das câmaras é renovada. Considerando que nós somos 45, 15 serão renovados, ok? Então, nós vamos ter uma renovação de 1/3 daqui. E como se faz isso? Existem resoluções. A resolução mais forte é a 11.145, que foi atualizada em dezembro do ano passado pela 1164, tá? Então, não tem nenhuma grande mudança, mas tem algumas mudanças que precisam ser explicadas, tá? Então, André está mostrando ali o que é o relatório da nossa comissão. Primeiro, ele vai mostrar ali as instituições de ensino superior que estão aqui. Lembrando que o plenário é composto por instituições de ensino e entidades de classe. Primeiro se reserva vagas para as instituições de ensino. O que sobrar, ficam para as entidades de classe. Cada instituição de ensino tem direito a uma vaga para a modalidade engenharia, e quando eu digo engenharia, todas as engenharias, apenas uma vaga, e uma vaga para aquelas que também tiverem títulos da modalidade agronomia. Portanto, algumas vocês vão ver ali com duas vagas, como o UFRN, como o IFRN, porque tem representação na modalidade engenharia e agronomia. Essas são as representações das entidades, das instituições de ensino, que totalizam 10. Certo? Eu falei que o plenário tem 45. Continua, André, por favor, que eu acho que vai mostrar exatamente isso. O plenário tem 45
menos 10 que já são garantidas, nós temos 35, tá? Que sobraram para as entidades de classe. Ok? Lembrando que isso é um número total e que este ano apenas 15 serão renovadas. Bom, então, para as entidades de classe, a gente tem para as modalidades, a gente tem uma proporcionalidade que é feita entre os dois grupos, engenharia e agronomia. Existe um total de 9.868 profissionais das engenharias e 867 profissionais da agronomia, que totalizam 10.745 profissionais. Que profissionais são esses? São os profissionais que pagaram a sua anuidade até 31 de dezembro do ano passado para este regional. E aí nós fazemos uma proporcionalidade que a gente vai mostrar. Tem ali em cada uma das modalidades ou áreas, tá? Civil, ambiental e sanitária, que é a área. Elétrica, mecânica, química, geologia e minas, agrimensura, segurança do trabalho, que é uma modalidade especial, agronomia e florestal, que é área. Ok? Esses são os números de profissionais dessas modalidades barra área. Como foi dito, quem profissionais têm anuidade quitada. Ok? Assim sendo, a gente, com base naqueles números, lembrando que a gente tem 35 vagas, a gente faz uma proporcionalidade dos 9.869 da engenharia com os 876 da agronomia. Isso é uma regra de 3 vezes 35, a gente conta 32 vagas para a engenharia e 3 para a agronomia. Essa é a proporcionalidade, ok? Dessa forma, está dito ali, né? O grupo engenharia 32, sendo 7 para vagas para instituições de ensino superior, o grupo agronomia 3, sendo 3 para instituições, papel do pluralidade de classe e 3 para instituições. E aí vamos adiante. Aqui a gente trabalha agora para a montagem do número de vagas de cada uma das modalidades e suas respectivas, ou área, e das respectivas câmaras, tá? Civil é o que tem o maior número de profissionais. E lembrem, para essa composição eu estou falando de número de profissionais quitados no CREA até 31 de dezembro. Essa proporcionalidade de modo que civil tem 18 vagas na Câmara, ambiental e sanitária, que é uma Câmara nova, né? Se é que vai existir, e a gente já está vendo aqui que parece não, uma elétrica 5, mecânica 4, química 1, geominas ou geologia e minas 1 também, e ganha 2 ali. Você pergunta, opa, por que virou 2? Porque é assegurado uma vaga para cada entidade de classe. Geominas tem 2, tá? Por isso eles passam a ter um mínimo de representatividade de 2. Agrimensura não chega nem a 1. Segurança do trabalho também tem 1. Agronomia 3 e florestal também não chega a nenhum. Ok? Esses fracionários são reorganizados. Aí está a explicação que eu falei da Agerne e a Emirne, porque são 2, tá? André, pode continuar, por favor. Tirando os números, tá? A gente fica com essa tabela aí para as engenharia civil. Ali tem instituições de ensino e entidades, não é isso, André? Porque agora você subiu? Entidade e instituições, tá? A gente já viu as instituições lá em cima e agora as entidades e instituições André, ao lado, tá? Essa é a Conselheiro, só tem como ampliar um pouco, André, por favor? Obrigado. Tá? Então, aí de fato está as entidades e as instituições, como é a composição de cada Câmara. Não é muito diferente do que a gente tinha, do que a gente tem atualmente. Lembrando que isso é o número total e que esse ano só 15 são renovadas. Tá? 35, como eu falei, e 35 para instituições
Perdão, 35 para entidades e 10 para instituição de classe, somos os nossos 45. Só a título de curiosidade, é porque a gente não aumenta. Não é assim. Para aumentar o número de conselheiros, existem a resolução e a necessidade do CONFER, inclusive acima de 1% de contribuição. Então, não é assim, eu quero botar mais conselheiros. Não é bem assim que funciona, tá? André, pode continuar, por gentileza? Agora nós vamos apresentar, então, a distribuição, tá, das instituições de ensino em cada uma das câmaras que existem. Lembrando, ali verde são as vagas que estão em andamento, que não se mexem, concordam? Quem tem andamento de 3 anos, você está no primeiro ano, tem mais 2, está no segundo, tem mais 1. Então, o que está em verde são representações que continuam, e o que está em azul é aquelas que eu acabei de falar, as 15 que a gente tem, tá? Então, por exemplo, a gente já dá para perceber ali que se colocou duas instituições de ensino na segurança do trabalho, porque aqui vem a novidade. Este ano se conseguiu uma condição, e aí é que talvez não, é a única subjetividade nas contas permitidas, é poder utilizar entidades de classe para compor uma Câmara, de modo que, quanto mais Câmara a gente tem, mais representatividade a gente possa ter. Portanto, este ano, configurou-se uma situação em que era possível criar a Câmara de Segurança do Trabalho, com 2 representações de 2 universidades, a UNP e a UniRN, e mais uma vindo de uma entidade de classe. Tá? Essa é a novidade. Isso requereu um outro arranjo também nas câmaras, porque até esse ano nós tínhamos a Química, junto com a Segurança do Trabalho, e a Segurança do Trabalho agora passa a ter uma Câmara própria, e houve um rearranjo nessas outras câmaras químicas. Eu vou me apresentar a seguir, tá? Mas então, é o que está mostrando aqui. Então, a gente tem a Câmara de Segurança do Trabalho criada, e ali eu já tenho na área de agronomia, colocada a UFRN com uma vaga, de novo o IF também tem uma vaga para agronomia, e, André, amplia que eu não enxergo mais não. Ou é o total lá? É a última coluna, os brancos ali, que eu não consigo enxergar daqui. Aqui lá, são as novas, né? Total? Eu não consigo enxergar daqui, não. Mas era o número, está dizendo que vem montando em cada uma. Tá? Vem montando por cada instituição de ensino, tá? Lá embaixo tem o total. Em cada Câmara, o que renova, o que mantém. Tá? Esses números vão estar aqui abaixo, já de uma maneira assim, mais, vamos dizer, fácil. Considerando que a UNE possui um curso da modalidade de segurança do trabalho, recomendando sua redistribuição para essa modalidade, a fim de criar, retornar, na verdade, né, talvez seja a palavra correta, porque já houve nesse regional uma Câmara de Segurança do Trabalho, a Câmara de Especialidade de Segurança do Trabalho, como Câmara pura, diante do seu quantitativo de 390. De onde é que você está falando esse número, Bernardo? Lembram lá em cima, quando a gente falou de profissionais? Esse número vem de lá, tá, gente? A demanda de processos registrados requer uma inclusão desse título. Então, a gente fica, a modalidade de engenharia química do meu amigo, aqui do lado de Jardel, será transferida para a Câmara Especializada de Geologia e Minas e Agrimensura. Essa será uma Câmara mista, que será denominada Câmara Especializada de Geologia, Minas, Agrimensura e Química, pela fusão dessas modalidades, o que é permitido, pertencente ao grupo industrial. Tá? André, você quer mostrar o resumo das câmaras? Ou vamos tratar de cada Câmara como é composto? Eu preferia mostrar o resumo. Aí, pronto. Então, agora a gente vai ficar com as seguintes câmaras. Depois a gente vai mostrar a composição das câmaras, tá? Câmara Especializada de Civil, Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, Câmara Especializada de Mecânica e Metalúrgica, Câmara Especializada de Segurança do Trabalho, essa é a novidade, Câmara Especializada de Geologia, Minas, Agrimensura e Engenharia Química, foi uma união, e a Câmara de Agronomia. Essas serão as novas câmaras. Perdão, serão as nossas câmaras, havendo aí reagrupamento e uma nova Câmara.
Ok? Então, agora voltando, nós temos essas tabelinhas que também são ruins de ver, mas aqui a gente compõe cada câmara, tá? Agora sim, como é que as câmaras são compostas? Vocês se lembram que lá em cima, pelo número de profissionais de cada modalidade barra área, se determinava o número de conselheiros de cada câmara barra plenário. Então, 18 para civil, 1 para ambiental, 5 para elétrica. Esses números são obrigatoriamente formados por números de profissionais, tá? E aí, a partir desses números, nós fazemos a distribuição dos associados às entidades de classe, lembrando-se que as instituições de ensino já têm as suas garantias, né, das resoluções. Então, por exemplo, é uma nova proporcionalidade entre o número de sócios, tá, e o total. Vou pegar civil. Existem 63 sócios na ABENC, existem 6 na AEST, existe 1 na ANEA, existe 255 no clube, 1 na APEA e 59 no IBAP. 385. Se faz a proporcionalidade, tá? Aquele NRP, e versifica as vagas que cada um tem direito. Então, por exemplo, em azul, lembrando, é o que está sendo renovado. Em verde é o que fica mantido, que está em curso. São 6 novas vagas para civil, 2 para a BENC, 2 para o clube e 2 para o IBAP. Tá? Isso é feito para todos. Então, André, se você quiser correr para mostrar aos outros, a Câmara de Elétrica... Não, você vai cortar logo a elétrica. A Câmara de Elétrica vai manter suas 5 vagas existentes hoje, sendo 2 serão renovadas e são do clube, eu acho. Do clube, e 3 serão mantidas. Tá? A ambiental só tem uma representação, pelo número que tem ali de 83 da APEA, e 3 vindo de onde? Da Este, tá? Só tem uma representação. Isso ficou decidido lá em cima. Vamos para a segunda parte. Câmara de Química também só tem uma representação, que é nova e vem do clube, né, André? Tem que me ajudar. Geologias e Minas também só tem uma vaga renovada, que vem todo mundo sabe, né? A GERN. Agrimensura não tem renovação, tá? Segurança do Trabalho, a Câmara Nova, que foi criada, que tem aí 1 vindo de associação e 2 vindo, perdão, 1 vindo de entidade de classe e 2 vindo de instituição de ensino, para poder compor os 3. Não, porque tem os 2 que são ainda, isso aqui é a composição relativa a entidades de classe, tá? Que estão renovando. A gente já falou anteriormente e vai compor das instituições de ensino. Lembra na planilha anterior que tinha 18, 2? Então, isso aqui nós estamos falando das instituições de ensino. André, volta lá aquele outro, acho que talvez seja... Eu falo demais, né? Então, talvez seja... Tá? Então, que bom. Mas volte aquele lá só para mostrar. Anterior, aquela que tinha... Aí, ó. Aqui eu tenho os 18 e os 2, tá, Jorian? Respondendo você. E respondendo a todos os demais, tá? Por exemplo, elétrica não tem nenhum vaga vindo de instituição de ensino superior. Civil tem 2, 18 e 2, 20, tá? Bom, então, lembrando, essa parte é só das entidades de classe, tá? A Segurança do Trabalho tem uma em curso, mantém. Agronomia tem 3, mantém. Florestal não existe a Câmara. E nós temos os final ali, ó, tá? Sendo 13 renovando, 22, é isso? 22 em curso, formando 35, tá? Aí tá, talvez seja mais fácil ler. Das 6 vagas serão renovadas para civil, relativas às entidades de classe profissional de nível superior. 2 do clube, 2 do IBAP, 2 da ABENC, lembrando que tem mais 2 vindo das instituições de ensino, ok? Ambiental e sanitária, não tem renovação, até porque isso aqui é uma proposta de Câmara que foi para ver se pode ser criada, e pelo número de representantes a gente não consegue criá-la, né? Então,
A elétrica renova 2, que serão indicadas pelo clube. Mecânica e metalúrgica, 3 vagas a serem renovadas, de entidades de classe, serão 3 indicadas pelo clube. Química, 1 vaga a ser renovada, indicada pelo clube. Geologia e Minas, 1 vaga a ser renovada relativa a, eu estou sempre lembrando isso, tá? Entidade de classe, a AGERN. Segurança do trabalho não tem renovação e agronomia não tem renovação, como eu acabei de mostrar pelos gráficos. E aí, segurança do trabalho tem 2 vagas preenchidas pela UniRN e UNP, com mais 1, 3 formou a Câmara, tá, pessoal? Agronomia tem 2, com mais 2 que tinha lá, 4 ou 3, agora fiquei em dúvida. 3. E essas 2 são de UF e IF, tá? A gente já apresentou aqui as câmaras, né? Aí a novidade é essa, e aí a renovação, o texto apresenta as suas conclusões a esse plenário, propondo deferimento desta proposta que foi apresentada, tá? E aqui, de novo, eu repito tudo. Ok? Os anexos que estão aqui são todos aqueles quadros. Eu vou me ater a falar um pouco mais aqui, tá? Veja, esses quadros que são apresentados dizem respeito a um sistema de informática que foi desenvolvido pelo Confea, e este é o primeiro ano em que esse sistema está sendo utilizado por todos os CREAs, tá? Aonde, até o ano passado, tudo que a gente fazia era em planilhas Excel, também fornecidas pelo Confea, e essas planilhas havia células que a gente podia preencher e outras que não podia, tá? Isso foi mudado, existe um sistema, para não botar no diminutivo, um sistema que foi elaborado pelo Confea, e essas são todas as telas do sistema, que são uma forma mais amigável de se preencher, mas tem correspondência às planilhas que existiam. Tanto que nós fizemos isso em duplicidade para evitar de, aqui não está contabilizando certo. Então, nós tivemos a preocupação de fazer tanto pelo sistema quanto pela planilha, tá? Tá aí, a André agora está mostrando as planilhas, tá? A gente fez isso duplamente, em planilhas e no sistema. Ok? E parte do que foi apresentado até pelas planilhas, porque visualmente é mais fácil de entender. Eu lhe mostro a vocês. Ó. Isso aí que está aí é mais difícil de enxergar do que a planilha correspondente, né, André? Que é aquela que eu mostrei para vocês. Assim dá mais agonia de enxergar. Essa é a planilha, tá? É mais fácil de enxergar na planilha. Por isso a gente utilizou no nosso relatório tanto parte das planilhas quanto parte que era necessário mostrar para o sistema que foi criado e que foi preenchido. A proposta sai do sistema enviado a todos os CREAs pelo Confea. Ok? Então, dado essas explicações, eu coloco a vocês como o trabalho está executado, muito bem executado, e fico à vontade para, se houver comentários. Em discussão? Presidente, eu queria propor uma dinâmica aqui, que talvez vai abrir a discussão posteriormente. Eu queria pedir vista de processo em mesa, certo? Certo. E aí o que acontece? O conselheiro Bernardo apresentou, aí eu vou apresentar a ótica em relação à engenharia ambiental, né, sobre o entendimento da resolução, e a gente fecha. Me dá só 5 minutinhos que eu subo o processo, o pedido de vista, e a gente já... Ok. Perfeito? Então, pedido de vista concedido para o conselheiro Vinícius. Você já está com o seu material aí pronto? Tá agora, né, conselheiro? Não, ele já está pronto aí. É melhor, porque pediu a vista, aí quando ele botar, aí tira as dúvidas do que for. Processo 48-6040-2026, né?
Presidente. Pronto. André, verifica se o processo subiu para posterior voto. Deu certo, né? Vamos lá. Antes de iniciar o relato, eu gostaria, inclusive, de parabenizar o trabalho da comissão do terço desse CREA este ano, certo? Inclusive, todo o trabalho feito pelo CONFEA para criar um sistema onde desse maior clareza das informações dentro do próprio terço, né? Então, o que eu trago aqui, ela não é uma ótica relativa exclusivamente à questão dos números em si, mas sim da metodologia aplicada pelo próprio CONFEA. Correto? Bom, o objeto do processo, né? O processo 4886040-2026 submete a esse plenário uma questão aparentemente técnica, mas de consequência representativa direta. A forma da contabilização dos profissionais da engenharia ambiental para fins de renovação do terço e da composição proporcional das vagas neste plenário. A controvérsia nasceu de um enquadramento equivocado promovido pelo próprio sistema CONFEA-CREA, esclarecido e não afastado pela informação técnica 17.113 AT, emitido por esta casa, CREA-RN, e pelo parecer jurídico número 229/2026, PROGE, ambos vinculados ao processo 4895-175-2026, aberto a pedido da Associação dos Engenheiros Ambientais do Rio Grande do Norte, né? Peço permissão para adiantar, desde já, o ponto para onde converge toda a prova documental deste processo. A engenharia ambiental ela não é modalidade autônoma, é modalidade da civil, certo? Este relato sustenta uma tese e sustenta sem margem para meio termo. Não deve haver segregação da engenharia ambiental da modalidade civil para fins de cálculo da proporcionalidade das representações do plenário do CREA Rio Grande do Norte. Admitir o contrário significaria permitir que um procedimento puramente operacional criasse na prática uma modalidade que as próprias normas do CONFEA recusam-se a reconhecer como autônoma. Seria a exceção de cálculo se sobrepondo à regra de classificação. E é exatamente essa inversão que este relato vem impedir. Para demonstrá-la, este relato caminha em 6 passos, cada um mais decisivo que o anterior, até a conclusão que só existe um voto possível. 6 razões que reforçam entre si. A primeira razão: a própria origem normativa da engenharia ambiental no sistema já a vincula à modalidade civil. Não é preciso construir interpretação alguma, a resposta já está dada, de forma expressa, desde a norma que trouxe a engenharia ambiental para dentro do sistema CREA e CONFEA, a resolução CONFEA número 447, de 22 de setembro de 2000, diz: os engenheiros ambientais integrarão o grupo ou categoria da engenharia, modalidade civil, prevista no artigo 8º da resolução 335, de 27 de novembro de 1989. Reparem que no que isso significa. A própria norma fundadora do registro do engenheiro ambiental, aquela que criou o direito ao registro do CREAS, artigo 1º, já nasceu vinculando esse profissional à modalidade civil. Artigo 4º. Não há, portanto, segregação possível sem violar a própria certidão de nascimento normativa da engenharia ambiental. Segunda razão: a tabela de títulos vigente confirma, e a documentação do próprio CREA-RN não deixa dúvida. Se a origem já é clara, o presente é ainda mais categórico. O parecer jurídico 229/2026 PROGE reconhece que os seguintes títulos: engenharia ambiental, eu vou citar os números que iniciam cada uma dessas aqui: 111.01.00, engenharia ambiental e da sustentabilidade, 111.01.01. É importante eu digitar isso por causa da metodologia. Engenharia ambiental e engenharia e energias renováveis, 111.01.02. Engenharia ambiental e sanitarista, 111.01.03.
Engenharia Ambiental e Urbana, 111.0104. Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, 111.0105. Estão todos classificados no grupo 1, Engenharia. Modalidade 1, Civil. E o próprio parecer vai além. Afirma categoricamente que não existe, na tabela de títulos, uma modalidade autônoma denominada Engenharia Ambiental. O código numérico dos títulos confirma essa estrutura. Todos iniciam com o prefixo 111, sendo o primeiro dígito grupo Engenharia, segundo dígito modalidade civil. O mesmo padrão se observa nos títulos tecnológicos da modalidade civil. Códigos 1 para grupo Engenharia, código 1 para modalidade civil e 2 para as profissões que são tecnólogas, certo? A informação técnica, números 17 de 113 de 2026, da assessoria técnica, chega exatamente à mesma conclusão, reconhecendo que a engenharia ambiental e sanitária não constitui modalidade profissional autônoma, mas área integrante da modalidade civil. Senhores conselheiros, quando o parecer técnico e o parecer jurídico do próprio órgão convergem ponto a ponto, não sobra espaço interpretativo, sobra apenas a obrigação de aplicar o que já foi reconhecido. Terceira razão, a regra do cômputo único não deixa margem de discricionariedade ao CREA Rio Grande do Norte e aos demais CREAs do país. A resolução CONFEA 1145/2024 disciplina a composição de plenários e câmaras especializadas. Seu artigo 5º prevê o cálculo da proporcionalidade por categoria e modalidade profissional. E o artigo 1º do artigo 10 fecha qualquer margem de escolha administrativa. O CREA deverá computar o profissional uma única vez, na categoria, modalidade profissional ou câmara especializada correspondente ao primeiro título do seu registro, anotado de acordo com a tabela de títulos profissionais do Sistema CONFREA-CREA, artigo 10, parágrafo 1º. Este dispositivo não autoriza o CREA a escolher onde, não só o CREA Rio Grande do Norte, senhor presidente, eu estou falando de uma forma nacional. Não autoriza o CREA Rio Grande do Norte a escolher onde enquadrar o profissional ambiental. Ele determina que o enquadramento siga a tabela de títulos. E a tabela, como já demonstrado, classifica a engenharia ambiental na modalidade civil. A conclusão é automática. Os profissionais de engenharia ambiental integram um universo da modalidade civil para todo e qualquer efeito de representação. Quarta razão. Câmara especializada própria não é e nunca poderia ser considerado modalidade profissional própria. Pode-seria argumentar que a criação da Câmara Especializada em Engenharia Ambiental e Sanitária, trazida pela Resolução CONFEA 1145, novo inciso 10 do artigo 13 da Resolução 1145 de 2024, alteraria esse quadro. Não altera. E a própria norma cuidou de dizer isso em termos que não admitem dúvida. A Câmara Especializada, na forma do inciso 10, será criada a critério dos CREAs, sem quaisquer implicação no aumento do número de representantes do plenário. Artigo 13, parágrafo 5º. O próprio parecer jurídico 229/2026, PROGE, reconhece essa distinção. A criação da Câmara Ambiental não transforma a engenharia ambiental em modalidade autônoma. Câmara especializada é reconhecimento de especificidade técnica. Modalidade profissional é classificação na tabela de títulos. São coisas diferentes e tratá-las como equivalentes é um erro que este relato vem corrigir. Quinta razão. O marco temporal da Câmara reforça e não enfraquece esta conclusão. O artigo 13, parágrafo 1º da Resolução 1145, estabelece marco temporal claro.
a efetiva instituição de qualquer Câmara especializada só ocorre após a posse de novos conselheiros regionais, quando for possível formalmente o quórum mínimo de 3 conselheiros investidos no cargo. Aqui de acordo com o próprio artigo 13, da instituição da Câmara Especializada, artigo 13, o CREA, esse é na íntegra, o CREA deve considerar a existência de, no mínimo, 3 representantes para a instituição das seguintes câmaras especializadas. Aí tem todas as câmaras especializadas, incluindo engenharia ambiental. Parágrafo 1º. A efetiva instituição das câmaras especializadas pelo plenário regional ocorrerá após a posse dos novos conselheiros regionais, quando será possível identificar a existência dela. Ou seja, a verificação de existência de Câmara especializada, ela não acontece antecipadamente, como está sendo colocado dentro da recomendação do próprio CREA, certo? De no mínimo 3 conselheiros regionais. Antecipar esse efeito, usando uma identificação operacional hoje, para reduzir a base representativa da modalidade civil, antes mesmo de a Câmara existir formalmente, inverte a ordem de que a própria norma estabeleceu. É o efeito sendo produzido antes da causa que o autoriza. A norma estabelece uma pré-condição temporal claríssima. A deliberação de efetiva instituição deve ocorrer após o ato solene da posse dos novos conselheiros regionais. Trata-se de garantia do devido processo administrativo legal, assegurando que o plenário delibere com base na composição real e empossada da autarquia, janeiro do ano subsequente. Uma vez aperfeiçoado o marco temporal, realização da posse, constatada formalmente a presença do quórum mínimo de 3 conselheiros regionais investidos no cargo. Diante disso, é manifestamente ilegal o ato administrativo que promove a separação ou segregação da engenharia ambiental da modalidade civil para fim de julgar, condicionar o quantitativo de representantes. Tal fragmentação ou critério diferenciado não possui amparo no artigo 13, parágrafo 1º da Resolução CONFEA 1145/2024, violando frontalmente o princípio da estrita legalidade administrativa, o devido processo e a garantia de representação da categoria, o que eiva o ato de nulidade absoluta por desvio de finalidade. Sexta e última razão. Enfrentando de frente o único argumento contrário, reconheço porque a boa técnica exige o único ponto que poderia sustentar posição diversa. A informação técnica 17.113 da assessoria técnica registra que o sistema de gestão do terço do CONFEA contabiliza separadamente 218 profissionais sob denominação ambiental e sanitária. Este relato não nega essa contagem. O que este relato nega é o uso que se pretende dar a ela. Há uma diferença essencial entre, primeiro, identificar separadamente profissionais ambientais para verificar a possibilidade futura de uma Câmara especializada, hipótese amparada pela Resolução 1164/2025, e segundo, retirar mesmo os profissionais do universo da modalidade civil para calcular a proporcionalidade de representação no plenário, hipótese sem qualquer amparo normativo. A primeira ferramenta é operacional e legítima. A segunda é alteração do enquadramento por via transversa. Nenhuma resolução, nem a 1145/2024, nem a 1162/2025 e nem a 1164/2025 autoriza a deduzir ou excluir os profissionais da área ambiental e sanitária da base da modalidade civil. Sem comando normativo expresso, a exclusão não tem validade. Vale a pena, senhores conselheiros, projetar a consequência prática de uma decisão em sentido oposto ao que se defende aqui. Se este plenário aceitar que uma simples denominação operacional, ambiental e sanitária pode retirar profissionais da base de cálculo da modalidade civil,
estará por via administrativa e sem qualquer resolução do CONFEA que o autorize, criando um fato, modalidade que a tabela de títulos não reconhece. E fará isso exatamente ao mesmo tempo que reconhece no mesmo processo que essa modalidade não existe. Não é possível sustentar simultaneamente que a engenharia ambiental pertence à modalidade civil, que não existe modalidade autônoma correspondente, que a Câmara Ambiental não aumenta o número de representantes do plenário e, ao mesmo tempo, subtrair esses profissionais da base de cálculo dessa mesma modalidade. As premissas e a conclusão pretendida se contradizem. A coerência do sistema não permite outra conclusão. A origem normativa da engenharia ambiental, Resolução 447/2000, a tabela de títulos vigente, a regra do cômputo único, artigo 10º da parágrafo 1º da Resolução 1145/2024, e a própria cláusula de neutralidade representativa da Câmara Ambiental, artigo 13, parágrafo 5º, apontam, sem exceção, na mesma direção. A solução coerente e a única solução compatível com todas as normas ao mesmo tempo é reconhecer duas dimensões distintas sem confundi-las. Primeiro, para o cálculo de proporcionalidade do plenário, a engenharia ambiental integra modalidade civil sem exceção. E, segundo, para a verificação da existência de 3 ou mais profissionais aptos à futura Câmara Especializada de Engenharia Ambiental e Sanitária, a identificação operacional separada pode continuar existindo, sem qualquer efeito sobre a base representativa da modalidade civil. Recomendações que eu faço ao plenário. Reconhecer para todos os fins de enquadramento profissional que a engenharia ambiental integra formalmente ao grupo 1, engenharia, modalidade 1, civil, conforme a resolução CONFEA número 447/2000 e a tabela de títulos profissionais. Determinar que todos os profissionais diplomados da engenharia ambiental e títulos correspondentes sejam mantidos e computados integralmente na base da modalidade civil, para cálculo de proporcionalidade de vagas no plenário, na renovação do terço, artigo 10, parágrafo 1º da resolução número 1145/2024. Terceiro, esclarecer que eventual filtro ou contabilização separada da área ambiental em sistemas operacionais serve unicamente para subsidiar a verificação futura da existência de conselheiros aptos à composição da Câmara Especializada, pós-posse, sendo vedado usar esse mecanismo para subtrair representatividade da modalidade civil. Preservar a integralidade da base representativa da modalidade civil, evitando redução artificial do número de profissionais que a compõem. Quinto, rever qualquer alteração no quantitativo da modalidade civil decorrente da retirada dos profissionais de engenharia ambiental por ausência de fundamento normativo para tratá-la como modalidade autônoma. Sexto, determinar a revisão imediata de qualquer cálculo proporcional que tenha reduzido artificialmente quantitativo de representantes da modalidade civil, em razão do expurgo indevido dos profissionais da área ambiental. Por fim, dou o meu voto. Ante todo o exposto, com o fundamento da Resolução CONFEA 447/2000, Resolução CONFEA 1145/2024, com as alterações da Resolução 1164/2025, na Resolução CONFEA 1162/2025 e nas conclusões convergentes do parecer jurídico 229/2026 PROGE e da informação técnica 17.113/2026 da assessoria técnica, voto pelo indeferimento da proposta constante no processo 48.86.040/2026, no ponto em que pretende segregar ou subtrair os profissionais da engenharia ambiental do universo modalidade civil para efeito do cálculo de quantitativo de vagas e representação proporcional no plenário do CREA-RN. Por determinar que o cômputo dos profissionais da engenharia ambiental seja mantido de forma integral e restrita na modalidade civil, em observância estrita ao primeiro título do registro e à tabela de títulos profissionais do sistema CONFEA-CREA, artigo 10, parágrafo 1º da resolução
1145 de 2024. Por estabelecer que a apuração eventual da criação de Câmara especializada em engenharia ambiental e sanitária observe rigorosamente o artigo 13 da parágrafo 1º da resolução 1145, ocorrendo exclusivamente em momento próprio, pós-posse dos conselheiros regionais, e mantida no âmbito interno da representatividade da modalidade civil, sem implicar qualquer alteração de modalidade ou redução da base representativa da engenharia civil no plenário do CREA-RN. É como voto, submeto o presente relato à apreciação e deliberação deste plenário. Discussão? Conselho, vou mudar o coordenador que pediu primeiro, tá? Aí, Erinaldo... Almir. Sim, já tinha feito no intervalo. Mas então deixa Almir tirar a dúvida, aí você responde. Vai, Almir. Microfone. André, coloca aí, por favor, naquela tabela das instituições de ensino. Certo. Então, pelo que eu estou entendendo, na tabela não existe nenhuma representação de civil pelas instituições de ensino, é isso? Né? Duas ali embaixo, é porque ele não tinha descido, né? Certo, tem duas. Como é que vocês definem qual modalidade cada instituição de ensino vai indicar? Qual é a metodologia? É só uma dúvida. Vamos lá. Essa é uma parte em que a gente tem uma certa liberdade. Observe, a gente só pode escolher uma engenharia que a instituição de ensino tenha curso. Isso é fato. Okay? Mas há conveniência para poder compor uma Câmara, como a gente fez, por exemplo, com segurança do trabalho. Eu posso solicitar a uma determinada instituição, você tem um um professor que seja da modalidade segurança do trabalho. Então, aqui há uma certa discricionalidade em que a gente pode compor para melhor ter representatividade dentro desse plenário. Lembrando, eu não posso escolher, por exemplo... André, coloca aí nas menores. Eu não posso pedir um engenheiro de petróleo à Unicelma. Eles não têm. Certo? Então, aqui existe sim uma possibilidade de usar esse como uma carta na manga, um coringa. Certo. Então, quer dizer que nesse caso, as instituições de ensino, elas servem como carta coringa e não por representatividade, né? Quando vocês fazem essa distribuição, é isso? Representatividade sim, um para engenharia, um para agronomia. Não, mas você vê que a UFRN, vou dar um exemplo, né, que eu acho o curso mais antigo, né, aqui do Rio Grande do Norte, é de engenharia civil. E ela é representada, cadê a outra? Não, é agronomia e... Ela está em agrimensura. Ela forneceu um agrimensor para que a gente tivesse um representante da agrimensura aqui nesse plenário, que é o conselheiro Silvio Braz, e não um de civil, que podia ser de uma outra instituição, que só tenha civil. Pronto, é justamente isso. A gente está vendo situações diferentes de instituições de ensino e também para entidades de classe. A representatividade, né, que se tem numa universidade, não... Eu sou de curso minoria, certo? Eu sou de engenharia de produção, certo? Quando nós criamos, eu sou da primeira turma de engenharia de produção, completa 20 anos esse ano, da UFESA. E quando nós demos entrada no cadastramento, a vaga de mecânica era da UFESA, certo? A vaga de mecânica era da UFESA, porque
o primeiro curso de engenharia a sair naquele momento era o de engenharia de produção, certo? E, obviamente, vieram outros e outros e outros cursos. E mudou-se, né, para química, né? Um curso que, na realidade, é para o curso de química ou é petróleo? É química mesmo? Que o professor Jardel é de petróleo, aí eu fico na dúvida. Não, eu sei, mas você é do curso de petróleo, né? Certo. Então, um curso que estava quase, pelo menos quando eu acompanhava, quase fechando, né? O curso de engenharia de petróleo. E mudou de mecânica para química. Então, essa flexibilidade que existe, né, nas instituições de ensino, para poder fazer as composições coringas, não existem também na proporcionalidade que é feita com as entidades de classe, certo? Isso é só para a gente refletir, né? O que as instituições de ensino começam a ter realmente representatividade aqui no plenário, né? Digo isso sendo minoria, né? Se for a minha Câmara, né, tem 5 membros. Dos 5, 2 são do SENG, ela funciona com 3. 2 são do SENG. Termina agora, né? Mas ela funciona com 3. Se um faltar, não tem, né? Suplente, enfim. E se a partir do momento como se a gente começar a entender que a engenharia de produção ela pode ser destacada da engenharia mecânica, mas não é isso que está sendo feito com a ambiental. Engenharia de produção não é uma modalidade, nunca vai poder ter uma câmara, não faz sentido. Sim, mas na ambiental... mas o que é que está sendo feito com a ambiental? Ambiental passou a ter direito a ter uma câmara conforme a redação nova da 1045, feito pela é isso que eu ia explicar, que talvez o conselheiro Vinícius não tenha explicado. A questão que você está falando, está chegando, e que é a questão que o conselheiro Vinícius está aqui trabalhando, é que a engenharia ambiental é um título, e ele está certíssimo nessa parte, é um título dentro de civil. Porém, ganhou, a partir de dezembro de 2025, o direito a construir uma Câmara, eu estou falando, ganhou o direito de constituir uma Câmara própria. Resolução 1164, que altera a redação da 1145. Eles estão numa categoria um pouquinho diferenciada. Produção não tem essa regalia. Ambiental passou a ter. E eu vou dar um spoiler. O que está acontecendo com o ambiental não é novo. A engenharia florestal, que aqui tem muito pouco, desde 1999, ambiental está dentro de agronomia, não é modalidade. O que aconteceu desde 1999 com florestal, aconteceu em dezembro de 2025 com ambiental. Eles têm direito a ter uma Câmara própria e ficam dentro da modalidade. Isso já acontece nesse Conselho há 27 anos, da mesma forma. Desde 2012 já existe Câmara de Engenharia Florestal das coordenações. E nunca a florestal saiu de dentro da agronomia. É o mesmo caso, eles ganharam direito a ter uma Câmara, mas para ter uma Câmara precisa ter o número de representação, que é na primeira tabela que eu mostrei. Você não pode, então, confundir, querer uma Câmara e ficar dentro da modalidade com representação. Isso é um ônus. No momento em que você passa a ter direito a ter uma Câmara, você é contabilizado. Por favor, André, e coloca naquela, nessa daí, ó. Aí ou na de cima. No momento em que uma titulação que não é modalidade, o conselheiro Vinícius está certo nesse ponto, não vira modalidade, mas ganha o direito de ter uma Câmara. Isso torna ele um plus.
um ônus e bônus. O ônus, o bônus, posso ter minha câmara. Aí, nesse momento, ele é contabilizado aqui, ó. Você se lembra que eu destaquei isso? O momento em que um título passa a ter direito a ter uma câmara, aonde é que a gente define a composição de câmaras? É aqui, ó. Não pode ser lá dentro de nenhuma outra câmara já existente. É aqui. Esse é o ônus. Você tem que, se você quer ter uma câmara, você tem que, nesse momento, apenas nesse momento, se equiparar. Você não vira modalidade. Se a gente pegar a tabela de títulos, é certo que ambiental está dentro de civil, e é mais certo ainda que, desde sempre, florestal está dentro de agronomia. E desde 1999 já tem sua câmara, já fazem 27 anos, e o entendimento sempre foi o mesmo, sempre foi tratado assim, quer fosse nas planilhas antigas do CONFEA, quer seja nesse sistema novo. Se define representação de câmara aqui, e não pelo número de profissionais de entidades dentro de uma câmara. É aqui, pelo número de profissionais daquela que compõe aquela modalidade / título. É aqui. Ok, Por quê? conselheiro. Porque tem direito a criar uma câmara. Só para a gente fazer um combinado aqui, o nosso regimento prevê 3 minutos de intervenção por 2 vezes, cada conselheiro, por cada evento. Foi livre agora nesse momento, mas a partir de agora, o inscrito, eu vou estar marcando o tempo para a gente poder ser o mais democrático possível. Por favor, conselheiro Almir. Só para finalizar. Eu entendi essa regra, mas eu ainda fico preocupado se a gente está cometendo algum tipo de injustiça, né? Porque, de fato, quando você coloca um título, uma categoria profissional para um cálculo e depois tira para fazer outro cálculo, né? Porque ela pode ter o direito de ter uma câmara especial, né? Ela pode ter o direito, só que ela não conseguiu atingir. Se ela não conseguiu atingir, eu acho que o óbvio é ela retornar e não ser subtraída, né? Até porque você não vai deixá-la. Tem a questão da Constituição, né? Também a Constituição da Câmara, que só pode fazer depois de constituída, né? Então tem justamente também esse ponto. Eu confesso que eu não consegui entender isso não. Vamos lá. Eu confesso que eu já fui conselheiro algumas vezes aqui. A gente sempre, no ano anterior, a gente discute a métrica para o ano seguinte. Eu entendia até ontem que a renovação do texto funcionava para isso. Mas eu pediria ao conselheiro Vinícius, até na sequência, explicar isso melhor, porque se a gente não é aqui no texto que a gente decide o ano superior, o ano seguinte vai ser quando? Mas agora está escrito aqui Auricélio e está Erinaldo, não é isso? Pronto, eu vou marcar os 3 minutos aqui. Peraí. Agora, né? Pessoal, primeiro, boa noite para todos aí, né? E eu fico muito tranquilo ao falar aqui como membro da comissão, e porque fui o primeiro internamente que abri muitas divergências com esse processo, né? Abri divergências e fui buscar, Roberto, lá em Brasília, com Silvia, com a conselheira do CONFEA e com outros assessores, várias informações que trouxe para a comissão dúvidas dessa natureza, né? E a gente viu que lá atrás a gente pôde perceber que algumas situações esdrúxulas, digamos assim, ou alguns equívocos, foram assumidos em normativos pelo CONFEA em termos de criação de câmaras, né? Então foi criada a Câmara no caso da Câmara de Florestal, dentro da agronomia, porque em alguns estados a florestal tem um peso maior, como engenharia de Minas, não sei o que e tudo, no Pará e em Minas Gerais tem um peso maior. Então, isso criou tensões no sistema e que se criou a segurança do trabalho, né? Que é uma engenharia que pega, câmara que pega profissionais de várias modalidades. Então, se criou também um instrumento, né, lá dentro que contemplou
os florestais. E quando nós fizemos o preenchimento dessas planilhas, seguimos esses normativos e consultando quase que diariamente as assessorias do CONFIA com base nesses normativos, Murilo, e dúvidas, quer dizer, então nós tivemos um processo muito intenso dessas negociações. Você tem uma ideia, eu estava na Câmara Especializada de Agronomia, lá em Florianópolis, voltando no ônibus e numa reunião aqui com o Bernardo, com o André, com a turma, fechando esses números. Então, pelo segmento dos normativos e tudo mais, eu, assim, defendo o trabalho que foi feito. Eu acho que a gente procedeu da melhor maneira possível, a Câmara está correta, os preenchimentos. Eu poderia até, no começo aí, agronomia. Nós temos 6 vagas e temos 3 instituições de ensino dentro da agronomia, que é uma distorção. Por que a gente tem 3 vagas dentro da agronomia? Mas a gente respeitou o processo que vinha, que ficou a Universidade Federal, o UFRN, a UFESA e o IFRN de Ipanguaçu, com vagas na agronomia, tendo, então, no caso, a gente preservou. Então, assim, Roberto, assim, e o plenário, eu tenho tranquilidade em colocar que nós enquadramos dentro do melhor possível e eu defendo o correto preenchimento dos normativos. Agora, claro que tem dúvida, que eu respeito muito aí o estudo longo que Vinícius fez pelo próprio, pela própria explanação aqui nesse plenário. Então, era só isso. Obrigado. Defendo o trabalho da comissão. Erinaldo. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira não vai ser possível que ser criada a Câmara Pura da Ambiental. Ela continua na civil, esse é isso? Sim. Ok, certo. A segunda, Vinícius, usando as palavras dele, respeito muito o que você colocou. Agora, isso que você propôs, de manter a ambiental junto com a civil, não vai mudar em nada o fato da ambiental continuar com o cálculo só com 1, porque se você pegar 5.627 e dividir por 20 vagas, dá um que a gente chamaria um comparativo com um quociente de eleitoral, daria 281, a ambiental tem 218. Reinaldo, posso só fazer uma... Você entendeu, Roberto? Se você pegar 5.627 dividir por 20 vagas, dá 281. Não, peraí. Está concluído por esse raciocínio? Sim. Eu vou passar a palavra para o doutor Murilo, porque assim, eu fiquei preocupado... Presidente, eu só queria só... O senhor vai ter sua vez. O senhor vai ter sua vez, o senhor está inscrito. Eu vou passar para o doutor Murilo, porque assim, eu fiquei preocupado, Auricélio, quando você colocou a palavra sentimento e quando o conselheiro aqui fez uma conta de chegada. Então, eu queria perguntar, objetivamente ao doutor Murilo, os normativos do CONFEA estão sendo respeitados pela comissão? Eu acho que é isso que a gente tem que colocar, né? Porque, assim, se é um sistema do CONFEA que a gente preencheu conforme a recomendação, fizemos a conta com a planilha e chegamos a 2 contas feitas de forma diferente, chegando ao mesmo valor. A minha pergunta a gente respeitou, a gente tomou o cuidado de ter todo o respeito à legislação mais antiga, de 27 anos, a legislação mais recente. Eu gostaria de ter esta visão ampla para deixar o plenário com segurança para se votar, ok? Deixa eu tentar não criar mais dúvidas e tentar esclarecer alguns pontos. Primeira coisa, eu acho que é importante, assim, em relação a essa aplicação da resolução, porque pode causar estranheza porque isso está sendo discutido agora, como o Bernardo colocou. A criação da possibilidade de uma Câmara Pura de Ambiental, ela é uma novidade. Ela foi inserida através de uma resolução que alterou a 1145, que é de dezembro de 2025. Então, esse é o primeiro ano em que a Comissão do Terço está analisando a proporção com a possibilidade de uma Câmara Pura de Ambiental. Essa Câmara Pura de uma área que faz parte de uma outra modalidade, ela já existiu desde sempre com florestal. Florestal, ela é da modalidade agronomia. Então, a interpretação que nós fizemos, inclusive do ponto de vista normativo, é do paralelismo.
O que é paralelismo? Situações idênticas analisadas de forma idêntica. Então, florestal sempre foi contabilizado dessa forma. Ela é uma área dentro da modalidade agronomia. Para o cálculo da representatividade de florestal dentro de um conselho, pega-se o isolamento do número de profissionais registrados em florestal. 89 dá 0. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E por isso o florestal não tem representante. Ele tem, em algumas hipóteses, quando há o encerramento do mandato do conselheiro que está no seu mandato, ele tem uma representação da instituição de ensino. Por isso que tem um membro, eventualmente, de florestal na Câmara de Agronomia. Então, com o ambiental, é a mesma lógica. Ambiental, como bem explicado, e foi objeto de parecer jurídico e técnico, ambiental faz parte da modalidade civil e isso não mudou. O que mudou? A resolução trouxe a possibilidade da criação de uma Câmara de Ambiental. Para que essa Câmara possa existir, ela precisa, dentro da proporcionalidade dos profissionais e não da entidade, ter 3 profissionais de ambiental. Porque o que é que pode causar de distorção que isso que Erinaldo colocou? O cálculo, Erinaldo, ele é um pouquinho diferente desse que você colocou, porque não é de coeficiente geral, ele é de coeficiente dentro das entidades registradas. Então, por mais que você ia levar para dentro de civil, e ia fazer um cálculo proporcional, não do número total de profissionais, mas do número total de profissionais distribuído por entidade. E aí o número total da APEA iria dar 2. A discussão é essa, senão o Vinícius não traria uma discussão aqui que não levasse a lugar nenhum. A discussão é, a interpretação da APEA é de que ele tem que ser contabilizado de forma geral, onde ele teria 2 representantes. E a interpretação dada pelo CONFEA, pelo CREA, pela Comissão de Resolução do Texto, pelo jurídico e pela assessoria técnica, é de que, assim como sempre foi feito com florestal, deve ser feito com ambiental, porque a partir de agora o ambiental tem a possibilidade de criar uma Câmara. E para criar essa Câmara, tem que se calcular a partir do número total de profissionais, e não do número da APEA. Ou se tivesse 2, ou 3, ou 4, ou 10 entidades. Então, a partir daí, destaca-se o número total de profissionais para ver qual a representatividade dos profissionais, e não da entidade. E por isso que só tem um. Eu não sei se esclareceu. Perfeito. Vinícius? Eu queria esclarecer só o ponto. Pessoal, a gente está a 5 minutos de encerrar a nossa sessão. A gente vai renovar para encerrar esta discussão, os demais processos ficam para a próxima reunião, ok? Bem rápido. Pode não, Vinícius. O doutor Murilo respondeu a dúvida do Erinaldo em relação à representatividade, o que nós supostamente teríamos dentro da Câmara Especializada Civil, né? E só atendendo a dúvida de Almir e respondendo a questão que foi levada em conta por este conselheiro, não necessariamente a APEA, porque aqui eu represento a engenharia ambiental dentro do CREA, né? Na leitura de toda a resolução e repasse de todas as coisas, nada determina que Câmara Especializada própria poderia ser modalidade profissional. Então, o que acontece? As resoluções do CONFEA, elas não fecham coerência no sentido, entendeu? E por isso que eu trouxe essa questão da análise. Ela deixa abertura, entendeu? Igual a modalidade área. A área nem existe, essa nomenclatura nas resoluções do CONFEA. Nem determina que isso tem que entrar dentro desse primeiro cálculo. A palavra área, não. Dá uma olhada na 1162. 1162, lá no final. Tem um detalhezinho. Pessoal, então, vamos lá. Alguém tem algum questionamento ou a gente pode ir para a conselheira Juliana? Eu quero só ler o artigo que o conselheiro Bernardo disse que não existia, né? Vamos lá. A resolução 1162, artigo 3º, parágrafo 4º. Os títulos relativos à área de segurança do trabalho. Se você for procurar área na 1145, na 1162 e 1164, ela só é falada em segurança do trabalho. Em ambiental, não. Então, os títulos relativos à área de segurança do trabalho não constituem grupo ou modalidade própria, sendo classificados exclusivamente para fins de cadastramento no sistema
e registro profissional no grupo e modalidade designado como especial. A área só se aplica à segurança do trabalho, não se aplica à engenharia ambiental. Ok, obrigado, conselheiro. Murilo, doutor Murilo. Não, só um esclarecimento que na 1145, no artigo 2º, ele diz que o plenário do CREA é constituído por brasileiro diplomado em curso superior nas áreas profissionais abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA. Então, ok, fala de áreas. Pessoal, então... Deixa eu fazer só um comentário a mais. Sabe por que não, Juliana, também para colaborar? Porque a 1162 é um pouquinho anterior a 1164, que foi quem criou a Câmara, a possibilidade da Câmara de Ambiental. Então, quando a 1162 fala em área apenas em segurança do trabalho, é porque a 1164 não tinha sido editada ainda. Não havia que se poder falar na Câmara de Segurança /ambiental, porque a legislação que criou isso é de 2 ou 3 dias à frente. Ok, conselheiro, como a gente começou a dizer... 1162 fala sobre modalidade, 1164 e 1145 fala sobre Câmara, são coisas diferentes. Agora, não dá para ficar sempre... todo conselheiro tem direito, acho que a 2 réplicas, né? Acho que o Bernardo já está bem em quarta. É porque, como ele é o relator, sabe, conselheira? Então, é natural que ele traga os esclarecimentos. Tá? Ele está como conselheiro e como coordenador da comissão. Então, é natural que ele seja mais demandado. Não havendo mais discussão, nenhum inscritos, eu coloco a votação. Nós teremos aqui 2 relatos, né? A opção 1 pelo relato do conselheiro Bernardo, né? Sobre a distribuição das vagas e o segundo voto, que for o contrário, é referente ao indeferimento. É isso, conselheiro? É um indeferimento, mas não tem uma proposta, não. É só o indeferimento. Não, o indeferimento com a proposta seguinte, de revisão dos cálculos, retirando a modalidade. Então, na verdade, é o seguinte. Nós temos aqui, quem votar é a favor, quem votar é contra. É do mesmo... Pessoal, então, André, por favor, a Rodinha. A Rodinha é o último inscrito. Se for votado o indeferimento, vai ter tempo de dia 31 para o CONFEA? Como é? Não sei não. Sinceramente, esse indeferimento, porque também não propõe um modelo, mas enfim, é o que está posto. É a favor e contra. Vamos lá. Eu confesso que eu não consegui entender muito não, mas também eu não voto, então não está valendo. Nem posso me abster. Então, pessoal, já é tarde em votação. Só um minuto, pessoal. Roberto, é só avisar que você precisa escolher o relator e votar favorável no relator. Isso, ok? Apareceram 2 nomes, o de Vinícius e o meu. Conselheira Cristiane, Francisco Chicão, José Heraldo. É porque eu acho que acabou, né? Nunes. Tem que estar entrando, né? Tem que sair e entrar, eu acho, né? É isso aí. Haroldinho. Hein? Os informes aqui a gente vai declarar encerrada. Não, só se o cara tiver um informe aí bem rapidinho.
Pessoal, é só... Não sei se o diretor Márcio está online. Ele quer um informe? Não sei. Eu vou falar. É justamente para agradecer a Mútua, né, por ter feito um repasse de 70 mil para o Crédito do Rio Grande do Norte, para viabilizar a ida da delegação, da SOEA, né, e também, devido à característica dessa viagem, porque está muito cara, tanto é que muitos vão em deslocamento terrestre, a Mútua ela conseguiu viabilizar a ida dos inspetores. Né? Os inspetores eles sempre participaram das SOEAs e tem uma função muito específica. Né? Eu vou dar um relato aqui, inclusive a gente está com o ex-inspetor Augusto, que assumiu a Secretaria de Parcerias Público-Privadas do município de Parnamirim, né, recentemente, e foi nosso inspetor em Pau dos Ferros. E esquecer você também, Erinaldo. Né? Acabou? Não, aí é agradecer justamente por isso e fazer um pedido a ele, se ele estiver online, porque geralmente, quando eu era diretor da Mútua, eu destinava uma vaga minha para sortear entre os servidores mutualistas. Aí, se ele ainda conseguiria realmente incluir isso na delegação. Ok, obrigado, diretor Almir. Então, 26 votos favoráveis a Bernardo, 7 votos favoráveis a Vinícius Formiguera. Então, o relatório da comissão do texto foi aprovado por maioria. Acho que alguém falou, foi Márcio, foi? Pronto, presidente. Só para dizer ao diretor Almir aí que está concedida a vaga que ele pediu aí, viu? Ok, obrigado, Márcio. Peraí, Roberto, só um minuto. Pessoal, boa noite. Só para registrar aqui, dia 28 e 29, agora de agosto, nós vamos ter o 4º Conesso, o Congresso Norte-Nordeste de Engenharia de Segurança e Trabalho. Agradecer aqui ao CREA pelo patrocínio, ao CONFEA e à Mútua. Então, todos estão convidados aí, o Congresso Norte-Nordeste de Engenharia de Segurança e Trabalho, aqui em Natal. Obrigado a todos, boa noite, bom descanso. Vai ter bolsa também aí para todo mundo. Obrigado, boa noite. Abias, vai ter bolsa para todo